é castelo forte, mão, defesa e armamento. Bom dia, amigo, amiga, membro. Quero vir te saudar com as palavras do Salmo 22, o versículo 31, que dizem: os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. Este é o último versículo do Salmo 22 e ele traz algo típico daquela época. O hábito de contar histórias sobre Deus, de relembrar a salvação que nosso Senhor trouxe sobre os seus. E, o mais importante, contar essas histórias de geração em geração. Por isso ele fala: os que ainda não nasceram ouviram falar do que ele fez. O que Deus fez na sua vida? O que Jesus Cristo te presenteou? O que o Espírito Santo diariamente te dá? É importante reconhecermos a nossa história com Deus e compartilhar essas histórias com os nossos familiares, com os nossos amigos e, acima de tudo, com os nossos filhos. Nós precisamos criar um relacionamento com Deus e repassar esse relacionamento para aqueles que vêm depois de nós. As criancinhas já precisam sentir esse poder do Trino Senhor sobre elas. O problema todo é que hoje muitas pessoas não alimentam mais esse relacionamento. Quantos são aqueles que não ensinam mais os seus filhos a orar, não leem histórias bíblicas para eles, não os levam para a igreja e também não falam do seu relacionamento, dos momentos em que Deus lhes salvou? Eles simplesmente deixam tudo de lado. Eles se preocupam muito mais em levar os filhos para parques de diversões, para cinemas, onde não há problema em relação a isso. Mas nós, assim como levamos os nossos filhos para outros lugares, também precisamos levá-los para a igreja. Quantos são aqueles pais que se preocupam em dar um cigarro, em dar um copo de bebida para os seus filhos, mas não têm capacidade de lhes ensinar a juntar as mãos e fazer uma oração? Quando muitos filhos não vivenciam a sua fé, a culpa é sim dos pais. A culpa é deles que não deram continuidade a essa vivência. E nesse aspecto há uma história bem interessante. Havia uma professora de religião que pediu para que os seus alunos fizessem uma história, relatassem como é a convivência deles com Deus. Dentro das redações que voltaram, vieram histórias lindíssimas, emocionantes, que fizeram aquela professora chorar. No entanto, vieram algumas respostas que lhe assustou, pois havia alguns alunos que colocaram simplesmente da seguinte forma: para mim, Deus é nada. Ela olhou aquelas respostas e ela conhecia bem os seus alunos. E aí ela refletiu: todos estes alunos que colocaram essa resposta, Deus para mim é nada. Os pais, por sua vez, não tinham igreja, ou muitos deles eram cristãos só de nome. Eles eram membros de uma igreja, mas jamais participavam, ou só vinham em alguns momentos específicos. E aí ela mais uma vez refletiu e se deu conta: aonde os pais não têm uma vivência de fé, dificilmente os filhos vão conhecer o caminho que leva a Deus, a não ser que seja por amigos ou por pessoas de fora. Mas o primeiro passo precisa ser dado dentro de casa. O salmista vem e nos lembra que Deus salvou o seu povo. Nós sabemos bem que nosso Senhor Jesus Cristo nos salvou na cruz para nos dar a vida na eternidade. Mas Ele também espera de nós diariamente uma resposta de fé, de confiança nele. E se nós nos sentimos salvos, abençoados e abraçados por esse Trino Senhor, nós temos que testemunhar a nossa fé, principalmente para aqueles que estão dentro de casa, para aqueles que talvez ainda nem
nasceram. Que Deus nos abençoe, que eu e você possamos continuar firmes e fortes, falando e demonstrando o quanto Deus é bom, o quanto a sua salvação nos fortalece, e que não fiquemos calados, mas que a nossa fé possa envolver outros, hoje e sempre. Amém.